Então vamos começar falando com relação à reposição de aula. O termo correto é reposição de aula, não é reposição de dia trabalhado, porque a gente já vai explicar o porquê, porque dia 17 de junho e dia 27 de julho, essa próxima sexta, e a quarta, quando retornaremos do recesso ali do mês de julho, já estava previsto a HTPC, ou seja, todos os trabalhadores já estariam na escola nesses 2 dias. Boa noite, doutor Adriano, é isso mesmo? Boa noite. A gente tem recebido, né, alguma coisa equivocada, mas por isso que a gente está aqui, né, Jackson, para esclarecer. Não há que se falar em reposição de dia de greve. Se fosse reposição de dia de greve, apenas trabalhariam em determinados dias na interação com alunos os professores que participaram da greve. Ou seja, apenas trabalhariam com interação com alunos os professores que foram à luta, que deram a cara a bater e conseguiram não só o reajuste, mas conseguiram também o vale alimentação e, digo mais, embora não era objeto da greve o piso salarial, esses professores que participaram da greve pela database também mostraram ao governo a força da categoria para que a prefeita voltasse atrás e acabasse respeitando a lei, porque é bem verdade que não estava havendo respeito a esse direito. Então vamos aqui resumir, são 3 dias, o Roberto está lembrando aqui. Tem o calendário ali, se o Carlos puder colocar para a gente na tela. É o dia 17 de junho, né? Dia 17 de junho, tá verde. Agora, sexta-feira, né? Sexta-feira. Dia 17 de junho iria ter trabalho normal, ou seja, não há que se falar em reposição no dia 17. É só ver esse calendário aí, doutor Adriano. Esse calendário é de dezembro do ano passado, quando a SME publicou. Então tá um pouquinho cortado lá em cima, mas lá em cima vocês podem ver, ó. O mês de fevereiro tem 4 dias verdinhos lá, que é o dia 2, o dia 3, o dia 4 e o dia 7, que também era HTPC, e todos os servidores da educação estavam nos seus locais de trabalho nesse dia. Pelo menos. Pelo menos deveriam estar. Assim como deveriam estar com ou sem greve no dia 17 e no dia 27 de julho, que está o quadradinho verdinho ali na tela. Lembrando que, para quem não é da educação, principalmente para quem não é do magistério, pode ter uma visão equivocada que dia, e eu sei que parece ridículo falar isso para professor, mas tem gente que tem esta visão equivocada, que dia da HTPC que fala, né? Isso. Não é dia de trabalho, é lógico que é dia de trabalho, tão importante quanto dia com interação com alunos. A única diferença que será feita no dia 17 de junho e dia 27 de julho é que, ao invés de ser HTPC, que era uma preparação, será hora com interação com alunos. Por quê? Porque, como todos vocês sabem, né, o pessoal da educação, o mínimo que deve haver de dias letivos são 200 e o mínimo de horas são 800. Faltaram esses dias por causa da greve? Poderia faltar por causa da greve, poderia faltar porque estourou a caixa d'água da escola. Uma calamidade pública, que ficou uma semana sem aula. Exatamente, uma semana sem aula. Como lá em Pernambuco, né, que nós tivemos. Exatamente, ficou uma semana sem aula. Simplesmente houve a alteração de um trabalho que era importantíssimo, que é a HTPC, para outro trabalho importantíssimo também, e do ponto de vista do trabalhador com a mesma natureza, para interação com os alunos por causa disso. Já no caso do dia 16 de setembro, né? Agora eu perdi o calendário. 16 de setembro, exato. No dia 16 de setembro. Um dia depois do aniversário, né? Um dia depois do aniversário, que dia 15 é feriado. Não é feriado. Dia 16 não é feriado. Tanto que dia 16... O feriado é dia 15, né? É dia 15. E os servidores municipais, pelo menos como regra geral, trabalham no dia 16. Se estivesse sobrando dias letivos, pode ser que fosse recesso, como a princípio estava previsto para ser. Acontece que
Se não tivesse aula no dia 16, seriam completados 199 dias letivos. Isto poderia ser incluído lá em dezembro. Isto poderia ser incluído em janeiro, fevereiro, né? Como faltou esses dias, vai ter aula neste dia. Então, não é reposição de dia de greve. Tanto que todos os trabalhadores irão trabalhar neste dia. Então, 17 de junho, 27 de julho, não muda nada. A diferença é que entre o professor e a professora estar numa reunião com a equipe pedagógica, estará interagindo com seus alunos. E no dia 16, para completar o período letivo, todos os professores e professoras da rede estarão também em interação com os alunos. E só frisando, pessoal, como nós dissemos aqui, todos, independente de greve ou não, lá em dezembro de 2021, já estava determinado que dia 17 de junho e dia 27 de julho, todos nós estaríamos na escola, no CEMEI ou na Secretaria de Educação. Porque, embora não teria aula com alunos, teria a HTPC. Superado esse assunto, ainda tem a ver com esse dia 17, com o dia 26, com o dia 27, mas principalmente com esse dia 17, que é com relação à hora-atividade. Na escola parcial e no CEMEI, não vai mudar a rotina da escola, porque a escola de tempo parcial, ela de segunda a sexta é praticamente a mesma coisa. O CEMEI também é a mesma coisa. A saída dos alunos na sexta-feira à tarde ela é de forma facultativa. Então tem crianças no CEMEI que saem ao meio-dia, mas tem crianças também que saem às 17 horas. Já na escola de tempo integral, doutor Adriano, é diferente. O que acontece? De segunda a quinta tem aula das 8 às 17, ou das 7h45 às 16h45, das 7h30 às 16h30, mas na sexta a aula ela é 4 horas apenas, por conta que durante a semana as crianças realizam 9 horas. Interação com os alunos. Aula dos alunos. Aula de fato, né? Então, a rotina da escola de tempo integral nessa sexta-feira vai mudar. Eu até liguei para a Secretaria de Educação, falei com a professora Dani, falei com a Elô também, e vai sim ser de fato a sexta-feira normal. Então, a escola de tempo integral, ela terá uma rotina diferente. Vai ter merenda, né? Vai ter o almoço na sexta-feira, coisa que na sexta-feira não tem, porque as crianças saem da escola ao meio-dia, e nessa sexta vai ser diferente. Por quê? Vai repor a aula lá daqueles dias da greve. É reposição de aula, não é reposição de dia de greve, como o doutor Adriano frisou. Todos os professores irão trabalhar assim. Exato. E outra coisa, gente, da mesma forma que nós estávamos buscando o nosso direito por database, o nosso direito por um vale alimentação, depois na quinta-feira, quando já havia acabado a greve, nós estávamos buscando o nosso direito pelo piso, os alunos, as famílias, a comunidade, as crianças, os estudantes, enfim, eles também têm o seu direito dos 200 dias letivos. Lembrando, né, professor Jackson, Isso. que muitas escolas o professor não participou da greve, só que as serventes participaram. Exato. E não teve aula do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Então, mas algumas escolas tiveram aula normal. Então, nessas escolas, os alunos, ao invés de ter 200 dias, terão 201 dias. O que também não é errado, só não pode ter menos do que É igual a questão da hora-atividade. Não quer dizer que você pode ter 40% de hora-atividade, 50%. O que você não pode é ter menos. Menos do que um terço. terço. Os alunos a mesma coisa, pode ter 200, 201, 205. E a questão da hora-atividade, né, lembrando aqui, no máximo é 2/3 da jornada com interação com alunos. Contrário senso, no mínimo 1/3 é hora-atividade. Então a conta é simples. Professor que tem 20 horas semanais. Me lembra aqui, 20 horas semanais, 1/3. Serão 1h20 no dia ou 6h40 na semana. Então, naquela semana, mas nessa semana que eu vou trabalhar eu vou ter menos do que 6h40 de hora-atividade. Ou vai compensar na semana seguinte, lembrando sempre dentro do mês,
ou vai receber como hora extra. Como o Jackson colocou, nas escolas de tempo parcial e integral não vai ter alteração. Desculpe. Na parcial e no CMEI. Na parcial e no CMEI não vai ter. Nas escolas integral, professor com 40 horas semanais é no mínimo 13 horas e 20 minutos. Ou 2 horas e 40 por dia. Ou 2h40 por dia. Não, mas por conta disso eu tive menos do que 13 horas e 20. Compensa na semana seguinte ou dentro do mês, e se faltar vai receber como hora extra. Não há mudança nenhuma. O que acontecia, por exemplo, agora no dia 17, que talvez nessa semana tivesse mais hora de atividade do que o mínimo. Mas como o Jackson colocou, não tem problema ter mais do que o mínimo. Não pode ter menos do que o mínimo. Até na campanha nossa, né? Nós íamos fazer a campanha, né, enquanto Chapa 1, mas como antes de ser Chapa 1, nós somos sindicato. Né? E as pedagogas, professoras, nós conversávamos com todas e deixando bem claro isso, porque realmente é a dúvida de muitos ainda. As pedagogas, as professoras falavam, mas pode ser na próxima semana? Na próxima semana pode compensar, desde que não feche o mês. Isso, desde que não feche o mês. Então, por exemplo, essa semana acaba ali os dias úteis para nós da escola dia 17. Pode compensar na semana que vem. Tá faltando professor. Até é uma coisa que depois o Roberto vai falar na hora que tiver no assunto eleições. Muitos das escolas estavam afastados por conta da Covid. Então o que acontece? As escolas estão sim em uma baixa de servidores. E isso prejudica a questão da hora atividade ali para um e para outro. Mas pode sim ser compensado na semana seguinte, desde que seja dentro do mês. Então, por exemplo, assim, o ideal, doutor Adriano, é que eu, por exemplo, um professor de 40 horas... que eu tivesse a minha hora de atividade às 13 horas e 40, 13 horas e 20, melhor dizendo, dentro da semana. Mas, às vezes, não é possível, por conta justamente dessa questão de afastamento, entre outras coisas. O que vai acontecer? Se eu fizer 5 horas de atividade essa semana, a equipe gestora vai jogar minhas horas de atividades mais para a semana que vem. Ou eu poderia ter feito mais na semana anterior. Isso não importa. Mas dentro do mês tem que fechar. Mas não tem um número certo dentro do mês? Não tem. Por quê? Porque, por exemplo, maio. Maio a gente pegou um mês que teve feriado, mas o feriado caiu num domingo, dia 1. Caiu no domingo. Então, não importou em nada para a educação. Já esse mês, além de não ser 31 dias e ser 30 dias, nós vamos ter o feriado agora no dia 17. Então, já são 2 dias letivos a menos. Então nós dia temos 16, né? Isso, dia 16, desculpa. Nós vamos, que é Corpus Christi. Nós vamos ter 2 dias letivos a menos. Então cada mês ele varia. Por exemplo, julho, nós temos o recesso ali do meio do ano. Vai ter mais ou menos 11 dias letivos. Então o que vai acontecer? Vocês podem mandar para o WhatsApp do sindicato 988736023. Nós temos lá, a nossa tabela. O Carlos já vai colocar ali, ó, 988736023. Nós mandamos uma tabela no Excel que o professor só vai colocar lá quantas horas de atividades ele está fazendo no dia, fecha o mês bem certinho. A tabela já diz, você tem que ter X horas de atividades. Você teve X horas de atividade mais algumas horas, perfeito, na sua escola está funcionando perfeitamente. Você teve X horas de atividade menos, ou seja, você deveria, por exemplo, fazer 50 horas de atividades no mês de junho e fez só 47, essa escola vai ter que mandar seu nome para a secretaria e você tem direito a 3 horas extras de hora de atividade. É bem isso, lembrando que sempre esse cálculo é proporcional aos dias trabalhados. O dia que falta, porque faltou mesmo, sem justificativa, ou do atestado, não desconta nem da hora atividade e nem da hora interação com o aluno. Desconta do total de dias e o total trabalhado, 1/3 hora de atividade. Mas como o Jacques colocou, a tabelinha já foi feita desse jeito. Inclusive, essa tabela nós construímos essa tabela junto com a Secretaria Municipal de Educação lá no final de 2014 e começo de 2015. Isso, tanto que eles têm uma também, a tabela, a conta, se você fazer a conta na tabela da SME e fazer a conta na tabela do sindicato, a conta vai dar a mesma. A única coisa é que a interface muda. A tabela nossa é verde, a tabela deles é azul. Só essa a diferença. É essa a diferença. Então, acho que tá bem colocado esse assunto. Qualquer dúvida pode ligar aqui para nós aqui no sindicato que a gente responde essa questão.